A arbitragem é sempre um tema com muitas reclamações por parte de todas as torcidas, de um modo geral. Então separei os 10 piores erros de arbitragem do Campeonato Brasileiro de 2024. Olha que é um erro mais bizarro que o outro, mas o primeiro é sem dúvidas o mais absurdo. Eu sou Paulo Caravina, especialista de arbitragem do CriaLab, hub de criador de conteúdo do Lance. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para sempre estar por dentro de todas as polêmicas e da regra do jogo. O Campeonato Brasileiro, como vocês sabem, se encerrou nesse último final de semana. Botafogo se consagrou campeão após 28 anos. E como vocês muito bem sabem, o nosso campeonato nacional é o mais difícil do mundo. Muito equilibrado e com muita disputa até o final do campeonato. E assim como temos um campeonato muito disputado, infelizmente temos uma arbitragem de péssima qualidade e isso todos sabemos. Não há muito o que falar, há muita política na arbitragem, infelizmente. Pouco se salva tanto no nosso quadro nacional e no nosso quadro internacional. E por causa dessa política, vemos situações bizarras acontecendo em jogos, decisões de arbitragem bizarras. Até desconhecimento de regra esse ano quase tivemos um jogo anulado essa temporada por erro de arbitragem e por isso eu trouxe para vocês os 10 piores erros de arbitragem nessa edição de Brasileirão e foi muito difícil de fazer esse top 10. É um erro mais bizarro que o outro, com toda certeza você vai lembrar de outros erros também, mas eu acho que esses aqui são os 10 piores. Em 10º lugar, pênalti não marcado a favor do Flamengo contra o Galo na Arena MRV. O Otávio, ao disputar a bola com o Pulgar dentro da área, puxa a perna do jogador do Flamengo e em momento nenhum acerta a bola. O árbitro da partida, Ramon Abate, mandou o jogo seguir e o VAR, Rodrigo D'Alonso, falou que o movimento do Otávio era uma continuação da ação dele. Bizarro as decisões, as invenções desses árbitros para não recomendar revisão. Em 9º lugar, impedimento no gol do Palmeiras na derrota por 3-1 para o Botafogo. Apesar de ser um gol que não valeu de nada, olha a posição do Gomes no momento do chute do Richard Rios. Completamente impedido. E na recomendação atual, esse jogador que está ali próximo, o Gomes está próximo ao goleiro, tem que ser considerado ativo na jogada, principalmente quando ele salta igual ele fez quando a bola está próxima a ele. E o que faz esse lance ser mais bizarro é que o VAR nem viu o Gustavo Gomes ali. Simplesmente traçou só a linha, só no momento da cobrança da falta e ignorou ele ali. O árbitro era o Wilton Pereira Sampaio, mas o erro é inteiramente do VAR, Wagner Hillway. Em 8º lugar, pênalti para o Flamengo contra o Juventude. Esse foi apenas um dos pênaltis bizarros que foram marcados pelo senhor Braulio Machado nessa temporada. E o pior é que o VAR concordou com a decisão. E o VAR era o Diego Pombo Lopes, que entrou no quadro da FIFA pela política, a gente sabe. CBF tem muito disso. Não tem qualidade nenhuma para exercer essa função. Em 7º lugar, o gol do Atlético Mineiro contra o São Paulo, onde a bola resvala na mão do Paulinho, que faz o gol do Galo, que decreta a vitória do Atlético nessa partida. Marcelo de Lima Henrique era o árbitro dessa partida e não conseguiu identificar e até é um toque muito leve e muito difícil de ser visto em campo mesmo. Mas o VAR Rodrigo Nunes de Sá não conseguiu identificar que a bola tocou na mão. Disse não ter imagem que comprova que pegou na mão. Absurdo. Em 6º lugar, o gol do Cruzeiro contra o Vitória, também apitado pelo senhor Marcelo de Lima Henrique, onde o Matheus Henrique inicia um ataque ali dominando a bola com o antebraço, que terminou com esse gol do Cruzeiro, acabou empatando esse jogo com esse gol. O VAR, que também chegou ao quadro FIFA de maneira inexplicável, Daniel Nobre Bins, também disse não ter clareza que a bola tocou na mão. Absurdo dos absurdos. Em 5º lugar, pênalti bizarro para o Flamengo contra o Fluminense no primeiro turno, onde o Bruno Henrique desloca o Calegari ali, que cai, e o Bruno Henrique tropeça no Calegari, no lateral do Fluminense, e o Rafael Klein
marcou o pênalti para o Flamengo. Uma coisa era se o Calegari caísse sobre o Bruno Henrique fazendo a falta. Outra coisa é o jogador no chão e ter esse tropeção do Bruno Henrique. É um dos absurdos desse ano. Em quarto lugar, o gol do Vasco contra o Fluminense, onde o Vegete, ao dominar a bola atinge o braço dele, que finaliza e faz o gol do Vasco. E esse lance fica mais absurdo, pois o Daniel Nobre Bins chamou o Anderson Daronco para rever o lance no monitor, pois ele não tinha certeza se a bola tinha ou não tinha tocado na mão do atacante vascaíno. E o Daronco, após revisar, manteve a decisão de gol absurdamente. E antes de eu te falar os 3 piores erros desse Campeonato Brasileiro, quero pedir para você se inscrever no canal, vai me ajudar muito, vamos crescer, me ajuda aí. Em terceiro lugar, a expulsão do Paulo Henrique Ganso contra o Atlético Paranaense. Esse lance se torna uma das maiores absurdos, das maiores polêmicas dessa temporada, porque o Rafael Claus, que era o árbitro da partida, foi chamado para ir até o monitor revisar o lance, revisar sua decisão ali, mas ele disse não para o VAR Pablo Ramon. A CBF não divulgou o áudio da expulsão, mantendo a sua transparência absurda como sempre. Em segundo lugar, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o defensor do Vasco colocou a mão na bola de forma absurda, quase levou para casa a bola, e o Flávio Rodrigues de Souza não marcou em campo, foi até o VAR de forma relutante, chamado pela Daiane Muniz, e mesmo após revisar no VAR, decidiu não marcar esse pênalti. E esse lance só não é mais bizarro, porque em primeiro lugar, o gol do Fluminense contra o São Paulo, onde o esse árbitro é péssimo, Paulo César Zanovelli, que é FIFA, cometeu esse erro absurdo, se embananou todo nesse lance. O Caleri fez a falta, o assistente assinalou a falta, o árbitro não apitou e ele tem a obrigação de apitar, está na regra. Ele fez a sinalização de vantagem e o Thiago Silva tocou a bola com a mão e ele foi avisado pelo assistente novamente que não, e ele não apitou e manteve a vantagem. E em seguida saiu até um lindo gol ali do Fluminense. O VAR obviamente recomendou a revisão, já que ele não apitou a falta. Ele deveria marcar então a falta do Thiago Silva por pegar a bola com a mão. E mesmo indo ao VAR, o árbitro simplesmente manteve o gol. Ele foi suspenso por 30 dias. O jogo só não foi anulado, pois o São Paulo perdeu o prazo de entrada no tribunal, que é 48, até 24 horas após a divulgação da súmula. E está aí, esses foram os 10 piores erros de arbitragem. Claro que, na minha opinião, um mais bizarro que o outro, igual eu tinha falado, mas agora quero saber a sua opinião. Faltou algum lance nesse top 10? Comenta aqui qual que faltou.